Identidade é sobre quem você é e não sobre o que as pessoas dizem a seu respeito. 9 de junho. Reconheça Jesus. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mateus, capítulo 16, versículos de 16 a 18. Deus Pai, desde a criação do mundo, mostrou seu desejo em se relacionar com seus filhos, tanto que os criou à sua imagem e semelhança. O fato é que ele também decidiu nos dar o livre-arbítrio para fazermos nossas escolhas. Dessa forma, temos a liberdade de viver afastados ou próximos a ele, ouvindo sua voz. No versículo que lemos, Pedro viveu uma experiência que ressignificou a sua identidade. Após reconhecer quem Jesus de fato é, recebe uma revelação acerca de sua própria vida. Isso me ensina algo. Quando reconhecemos quem é Jesus, passamos a saber quem somos. Saiba que você foi criado para a glória de Deus e que qualquer coisa que o afaste dele automaticamente o afasta do que você nasceu para ser. Um dos sintomas de uma identidade distorcida é a comparação. Pessoas que constantemente se comparam às outras acabam enfrentando dificuldades, pois o fato é que Deus criou cada um de nós de forma singular, e esse comportamento acaba levando à infelicidade. Policie-se sempre que pensamentos de comparação tomarem a sua mente. Não os alimente. Você é único, um filho com uma identidade e propósitos estabelecidos por Deus. Talvez até hoje você tenha vivido sem saber sua real identidade e, consequentemente, acabou vivendo algo que não era para você. Entenda que muitas vezes buscamos em nós mesmos aquilo que só encontramos em Jesus. Assim como Pedro, reconheça quem é Jesus e caminhe em direção a uma vida completamente satisfeita por Ele. Veja como é grande o amor que o Deus Pai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Palavra-chave de hoje: identidade. Leitura bíblica, Atos 3. Atos, capítulo 3. Certo dia, à tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus de nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas
vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não o quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas. Isto é, que o Messias, que ele escolheu, tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. E também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Pois Moisés disse: do meio de vocês o Senhor escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Obedeçam a tudo o que ele lhes disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito desses dias. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês, e vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados, quando disse para Abraão: por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Assim Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês, para abençoá-los e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.